Oi, gente, tudo bom? Eu decidi que eu vou postar sempre durante a semana 5 aulas de uma vez só. Então, primeira aula, aula 7 da frente A. A gente vai falar sobre um estudo mais completo sobre a tabela periódica. Repare que eu coloquei a tabela periódica aqui, justamente por ser uma aula mais visual em relação a todos os elementos químicos da tabela periódica, tá? Então, aula 7, frente A, tá bom? Essa aqui é a nossa tabela periódica. Essa coisa que, para todo mundo que é químico, acho que tem um sentimento um pouco mais carinhoso em relação à tabela, porque se não fosse ela, a nossa vida seria muito mais difícil e complexa do que já é dentro desse universo que é a química. A gente já fez o estudo sobre períodos e famílias e grupos, né? A gente falou dos grupos, né, dos representativos, que são os representados pela letra A. Eita, caiu aqui. E os elementos não representativos ou elementos de transição, que são esses daqui da letra B. Agora a gente vai estudar por que tem essas cores, os tipos de elemento e as suas características mais comuns, porque a tabela periódica justamente ela é disposta dessa forma, como eu já disse antes, para mostrar as similaridades entre cada elemento, definidas por grupo. Então vamos lá. Vamos começar pelos verdinhos aqui, que são os elementos do grupo 8A, ou família dos gases nobres, ou família 8A. Essa galera aqui são os gases nobres. Os gases nobres são aqueles que possuem o octeto completo, eles possuem 8 elétrons na sua camada de valência, e por isso eles não reagem. Por enquanto a gente vai falar que eles não reagem. Em determinadas condições eles ainda conseguem reagir, formar ligações. Mas por eles terem os elementos completos, os 8 elétrons completos na camada de valência, são elementos que não reagem. Então são elementos estáveis naturalmente. Eles se chamam gases nobres porque a ideia de nobre é aquele que não se mistura, né? Então são os sozinhões da tabela periódica. Por isso que eles têm um grupo só para eles, são os grupos dos gases nobres. São esses verdinhos aqui. Nem sempre são representados verdinhos dessa forma, às vezes eles são representados de outra cor. Mas todos os elementos do grupo 8A, ou família 8A, são os gases nobres. Vamos agora, né, vamos por ordem de quantidade, volume. Vamos falar primeiro dos metais. Tá? Os metais são toda essa galera de azul aqui. Todo. A apostila de vocês, na aula 7, ela dá um dado, ela diz que são 87 metais. Mas, se eu não me engano, vocês podem contar aí para conferir, são 91. Posso estar, ou 91 ou 94. Posso estar enganado. Mas confiram depois quantos metais são. Então a grande maioria da tabela periódica é composta por metais. Uma coisa que é legal na tabela periódica que a Positivo dá pra gente é que ela dá o elemento, na parte de cima o número de massa, na parte de baixo aqui o número atômico, o nome, a quantidade de elétrons que tem em cada camada desse átomo, igual está aqui, por exemplo, o berílio, vocês não vão conseguir ver porque é bem pequenininha a tabela aqui, mas tem 2 e 2 ali, que são justamente justamente a distribuição eletrônica dele. E aqui do ladinho do nome do elemento tem um símbolo que representa o estado físico. E se vocês olharem todos os metais, todos eles vão ter o desenho de um cubo que representa que todos os metais são sólidos naturalmente, com exceção do mercúrio, que é o Hg. Tá aqui, ó. O Hg é o único metal que é líquido. É metal líquido mesmo. Inclusive, vocês já comentaram na sala de aula já o vídeo de uma bigorna boiando no mercúrio. Justamente porque o mercúrio
ele é muito mais pesado que o ferro, por exemplo, muito mais denso que o ferro. Então ele faz uma bigorna boiar mesmo, como se fosse a gente boiando na água. Então todos os metais têm a característica naturalmente de serem sólidos em temperatura ambiente. Outra informação que é bastante importante para a gente saber dos metais, todos eles são dúcteis e maleáveis. Isso significa que eles têm uma capacidade de transformação física muito importante. Mas se a gente for levar o pé da letra sobre o que é dúctil e sobre o que é maleável, a gente tem que ressaltar que dúctil é a capacidade de ser transformado em fio, em tubo, e maleável é a capacidade que determinada substância tem de se transformar em chapa. Então os metais eles são muito fáceis, muito moldáveis, são muito dúcteis e maleáveis. Outra característica extremamente importante e comum entre metais são excelentes condutores de calor e eletricidade. Excelentes. Tanto que se você encostar em qualquer superfície metálica que está aí perto de vocês vão sentir que esse metal está mais frio do que o ambiente. Mas na verdade ele está na mesma temperatura que todo o resto do ambiente. Essa sensação de mais frio é porque ele é tão condutor de calor mais fácil que quando você encosta nele, ele puxa calor mais rápido do seu corpo. Por isso que você tem a sensação de que metais são frios. Mas metais são excelentes condutores de calor e eletricidade. Uma coisa que é extremamente importante dos metais é a forma iônica deles. Todos os metais vão ficar com carga positiva quando virarem íons. Quando eles ficam com a característica de cátion, que é a forma positiva desses íons, eles vão ficar com o octeto completo. Justamente por isso que eles vão fazer ligações químicas, ligações iônicas, que a gente vai estudar mais para frente. Então todo metal ele vai virar cátion, ou seja, ele é um bom doador de elétrons, e ele vai ficar na sua forma positiva, na sua forma de cátion, e a partir do momento que ele vira cátion, ele fica com os 8 elétrons na camada de valência completos. Então essas são as características comuns de todos os metais. Se eu não esqueci nenhum. Tem uma que é extremamente importante, que eu olhei ali na apostila e lembrei agora. Eles têm uma característica que se chama brilho metálico. Se você vê um metal, você sabe que ele é um metal só pela característica visual deles. Que eles têm esse brilho metálico, esse tom espelhado, esse tom metálico que ele tem. Então todos os metais possuem essa característica de brilho metálico, independente da cor dele. O ferro, que é uma cor mais acinzentada, tem esse brilho metálico. O ouro, também, que tem uma cor mais amarelada, também tem brilho metálico. E o cobre, que é uma cor mais alaranjada, também tem um brilho metálico. Então essas são as características de todos os metais. Falando dos não metais ou ametais, eles meio que têm características completamente inversas dos metais. Eles não são sólidos em temperatura ambiente. Eles, na verdade, eles são encontrados em sua grande maioria como substâncias simples. Ou seja, nitrogênio, N2, oxigênio, O2. Todos eles a maioria deles, na verdade, vai estar na forma gasosa ou líquida em temperatura ambiente. Com exceção, obviamente, de alguns que vão estar sólidos. Mas, em sua grande maioria, o mais comum é estarem na sua forma gasosa em temperatura ambiente. São péssimos condutores de calor e eletricidade. Péssimos, péssimos, péssimos. Enquanto na forma iônica os metais eram positivos, os os não metais ou ametais, eles são negativos. Ou seja, os metais formam cátions, os não metais formam ânions. É essa galerinha amarela aqui, esse conjuntinho de elementos amarelos aqui. Os próximos são semimetais. Os semimetais, eles são considerados de características intermediárias entre os metais e os não metais. Os semimetais, eles conduzem bem a eletricidade, mas nem tanto.
Eles conduzem bem o calor, mas nem tanto. Eles são maleáveis, mas também são um pouco quebradiços. Então eles possuem características intermediárias. O silício e o germânio talvez sejam os mais importantes. Silício ele serve para fazer chips de computador, tanto que lá nos Estados Unidos tem o Vale do Silício. E o silício ele tem uma característica que eles dizem que toda vez que um elemento que é um semimetal ele é poluído, ele vira um excelente condutor. Por isso que chips de computador eles são condutores bons de eletricidade. Por isso que os computadores hoje conseguem ser feitos e utilizados também. Tá? Por último, de característica de tabela periódica aqui, é importante a gente falar dos elementos artificiais. Se vocês olharem na tabela periódica, tem mais dois símbolos que podem aparecer também, que é um círculo com uma cruz no meio, que parece um alvo assim, eu acho que parece um alvo. Um elemento que é bem comum, que é intuitivo quase na cabeça de vocês, que é o elemento da radiação. Se vocês olharem a galera que está no último período aqui, quase todos eles, quase não, todos eles são radioativos. Ou seja, emitem radiação. A gente vai estudar radiação na frente E mais para frente. Grande parte deles tem esse símbolo de círculo com a cruz, que são artificiais também. Então tem bastante elemento artificial por aqui. Os elementos artificiais eles são divididos em dois grupos, os cisurânicos e os transurânicos. Os cisurânicos eles têm número atômico menor que o número atômico do urânio, enquanto os transurânicos têm número atômico maior que o número atômico do urânio. Fechado? De tabela periódica é só isso mesmo. Tem um detalhe, os lantanoides e os actinoides. Esses grupos de elementos, que eles têm distribuição eletrônica terminada em F, em D, em um ou outro aqui, eles estão fora da tabela periódica por causa de um padrão estético. Se eles estivessem encaixados aqui, a tabela periódica seria muito comprida, por isso que eles estão para fora. É o único motivo deles estarem para fora, na verdade. Tá bom? De tabela periódica é só isso mesmo. É só isso mesmo. Então, até a próxima aula.